Olá e bem-vindos! Já pararam para pensar no que significa realmente possuir alguma coisa? Do telemóvel que temos na mão à casa onde moramos, por trás desta ideia tão simples está um conceito jurídico-chave, os direitos reais. Vamos então desvendar o que a lei diz sobre este poder que temos sobre as coisas. Para esta análise, temos um roteiro com 5 pontos essenciais. Começamos pelo básico, o que são direitos reais, depois mergulhamos no mais importante de todos, que é o direito de propriedade. A seguir, vamos explorar os poderes e os limites desse direito. Vemos como é que se adquire propriedade e, por fim, como é que a lei nos ajuda a defendê-la. Parece-vos bem? Vamos a isso? Muito bem, a começar pelo princípio de tudo. O que é, afinal, um direito real? É que esta é a mesma base de tudo o que vamos falar a seguir. Em termos muito simples, é isto. É um poder direto e imediato que uma pessoa tem sobre uma coisa. Reparem, a relação não é com outra pessoa, é um poder sobre um objeto. A própria palavra real ajuda a perceber porque vem do latim res, que significa precisamente coisa. Portanto, é o direito sobre a coisa. E aqui está a grande diferença. Um direito real, como a propriedade, é um direito absoluto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vale contra toda a gente. Os juristas gostam de usar uma expressão em latim, erga omnes. Toda a gente, sem exceção, tem de respeitar a nossa propriedade. Já um direito obrigacional, como por exemplo um empréstimo, é relativo. Só podemos exigir o pagamento à pessoa que nos deve, mais ninguém. E agora sim, vamos ao rei dos direitos reais, o direito de propriedade. É sem dúvida o mais completo, o mais poderoso de todos. É aquele que dá ao seu titular o controlo máximo sobre uma coisa. E olhem, o coração disto tudo está aqui, preto no branco, no artigo 1305 do nosso Código Civil. Ele diz que o proprietário goza de modo pleno e exclusivo de certos direitos, mas, e este mas é fundamental, tudo isto acontece dentro dos limites da lei. Então, vamos lá desconstruir isto. Ser proprietário dá-nos, no fundo, 3 superpoderes. Primeiro, o direito de uso. Podemos simplesmente utilizar a coisa. Segundo, o direito de fruição, que é o poder de colher os seus frutos. Pensem nas rendas de uma casa arrendada ou nas maçãs de uma macieira. E, por fim, o direito de disposição. Este é o poder de vender, de doar, de transformar ou até, em último caso, de destruir a coisa. Ora, isto leva-nos a uma pergunta que parece óbvia. Se a lei fala num poder pleno e exclusivo, isso quer dizer que o proprietário pode fazer o que bem lhe apetecer? A resposta é curta, grossa e direta. Não, de maneira nenhuma. A mesma lei que nos dá este poder é a primeira a impor-lhe limites. O direito de propriedade não é, de todo, um poder absoluto e tirânico. E um dos limites mais importantes de todos é este, o princípio do numerus clausus, que vem no artigo 1306. Numerus clausus significa número fechado, ou seja, só a lei pode dizer o que é um direito real. As pessoas não podem, simplesmente por acordo, inventar novas formas de propriedade. E porquê? Para garantir a segurança jurídica. Para que toda a gente saiba, à partida, com que regras está a jogar. E aqui temos exemplos muito práticos de como estes limites funcionam. O Estado, por exemplo, pode expropriar um terreno para construir uma estrada, claro, pagando uma indenização. Não podemos fazer barulho a toda a hora só porque a casa é nossa. E como diz o artigo 1349, podemos ter de aguentar que o vizinho passe com materiais pelo nosso quintal para fazer uma obra. Ou seja, a nossa propriedade existe, sim, mas tem de conviver com o interesse público e com os direitos dos outros. Ok, já percebemos o que é a propriedade, já vimos que tem limites. A questão agora é, como é que alguém se torna, legalmente, proprietário de alguma coisa? O artigo 1316 dá-nos as pistas principais. O mais comum, claro, é através de um contrato, como uma compra e venda. Depois, a sucessão por morte, ou seja, as heranças. E a seguir surge uma figura muito interessante e que às vezes causa alguma confusão, a uso-capião, e ainda outras, como a ocupação ou a acessão. Vamos focar-nos um bocadinho na uso-capião. O que nos diz o artigo 1287? Diz que se alguém estiver a usar uma coisa como se fosse o verdadeiro dono, de forma visível para todos, sem violência e durante um certo período de tempo, pode acabar por se tornar o seu proprietário legal. E qual é a lógica disto? É dar estabilidade e segurança. A lei prefere proteger quem, de facto, cuida e dá uso à propriedade, em vez de um proprietário que a abandonou há anos. E, para terminar, o sistema não estaria completo se a lei, depois de nos dar o direito de propriedade, não nos desse também as armas para o proteger. Vamos ver como é que isso se faz.
A principal ferramenta de defesa é a chamada ação de reivindicação, que está no artigo 1311. É muito simples. Se alguém está a ocupar ou a usar indevidamente algo que é nosso, podemos ir a tribunal e pedir duas coisas. Primeiro, que o juiz declare oficialmente que nós somos os donos. E segundo, que ordene a outra pessoa que nos devolva imediatamente a coisa. É a forma que a lei nos dá de chamar a coisa a nós, como a própria palavra reivindicar sugere. E terminamos com uma questão para reflexão. Depois de tudo o que vimos, desde o poder quase total do proprietário até todos os limites impostos pela vida em sociedade, fica a pergunta no ar. Será a propriedade um direito puramente egoísta e individual, ou tem também uma função social? A lei portuguesa parece indicar que a resposta está, como quase sempre, no equilíbrio. Muito obrigada pela vossa companhia.